Este homem foi traído, e após descobrir, sua mulher o acusou de estar traindo também. E o pior é que todos acreditaram nela. Mas quem ri, por último, sempre ri melhor. Veja só o que acontece nessa história. Minha esposa mimada confessou ter me traído em uma festa de ano novo e, ao ser confrontada com essa informação, ela tentou inverter a situação e me acusar de traição também. E, nesse ponto, sério, não sei o que fazer. Tudo isso aconteceu durante o primeiro ano do novo ano. Minha esposa e eu, que somos recém-casados, fazemos parte de um grupo de amigos bem próximo, já que nos conhecemos na mesma universidade, e uma vez por ano nos reunimos, independentemente do quão ocupados estejamos, e desfrutamos de 2 dias juntos. Esses 2 dias são 31 de dezembro e 1º de janeiro de cada ano. Desta vez, a celebração do ano novo foi realizada em nossa casa e tudo estava indo bem até que a melhor amiga da minha esposa disse algo que não deveria. Foi um deslize acidental, mas todos que estavam na sala ouviram. A melhor amiga da minha esposa tentou disfarçar como se estivesse bêbada, mas percebi o quanto isso afetou a reação da minha esposa, e quando apontei, todos começaram a questioná-la e depois de meia hora de questionamento, ela finalmente confessou que estava tendo um caso. Quando ela confessou, porém, não reagi da maneira que todos achavam que eu reagiria. Todos pensavam que eu choraria ou talvez ficaria com raiva, mas quando ela confessou e todos se calaram para ver minha reação, tudo o que fiz foi pegar um petisco da mesa na minha frente, e comer enquanto dizia algo como continue ou algo do tipo. A questão é que sempre tive uma abordagem muito niilista em relação à vida, e isso vem acontecendo desde o quanto consigo me lembrar. Eventualmente, por volta dos meus 12 anos, percebi que as pessoas intimidavam as pessoas que se destacavam e, para não ser o desajustado na minha escola, comecei a fingir me importar com tudo. Foi difícil no início, não sabia o que fazer, por onde começar, mas acabei lendo livros sobre psicologia, patologia vocal, comportamento, sinais verbais e físicos, como ter o tom perfeito para a emoção perfeita e muito mais. Posso dizer que, quando tinha 20 anos, era incrivelmente bom em expressar e entender os sentimentos dos outros a ponto de ousar dizer que sou melhor em me expressar do que a maioria das outras pessoas. Mas todos esses anos, no fundo, eu realmente não me importava com nada disso, e todas essas emoções eram apenas sintéticas. Claro, mantive isso em segredo de todo mundo, e ninguém conseguiu descobrir isso durante toda a minha vida, então acredito que fiz um bom trabalho. Infelizmente, isso incluía meus amigos e minha esposa. Eles não tinham ideia de que eu simplesmente não sei como deveria me sentir em certas situações. Então, quando descobri que minha esposa estava me traindo, simplesmente não soube como reagir a isso. Mas isso pareceu ofender muito minha ex-esposa, já que ela disse, o quê? E disse isso com grande confusão e depois ficou zangada comigo. Eventualmente, começou a dizer coisas como, ok, eu traí, isso é verdade, mas você tem certeza de que não está me traindo também agora? Desde pequeno, meu pai me ensinou apenas 2 coisas e sempre repetiu isso para mim e meus irmãos. Essas 2 coisas são as seguintes: em primeiro, toda ação tem consequências. E em segundo lugar, antes de tomar uma ação, seja ela realizada ou não, é sua escolha e decisão. Mas após tomar essa ação, não é mais uma escolha, e sim sua responsabilidade. Esses eram e sempre serão meus lemas ideais, seguindo meus ideais. Nunca sequer cogitei a ideia de traí-la e nunca me senti capaz de fazer isso. Desde o momento em que a beijei, sempre cumpri, com todo zelo, meu dever e responsabilidade como marido e amante dela. Mas não queria dizer isso porque, naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, não precisei mais fingir ser um adulto responsável da sociedade, então estava sinceramente desfrutando da minha paz interior há muito tempo perdida. Mas sabia que também não podia ignorar o caos que estava acontecendo do lado de fora. Então perguntei à minha esposa, já terminou? E isso é na verdade um truque mental que faz com que você se sinta derrotado em um argumento quando responde que sim. Embora ela não tenha dito que tinha terminado e tenha continuado por um tempo, perguntei a mesma pergunta que fiz anteriormente. Desta vez, ela disse que tinha terminado. Quando fez, perguntei o que a fez pensar que eu a traí. Ela disse que era meu comportamento exato no momento, ao que respondi, bem, justo. Nesse ponto, quando olhei para as pessoas perto de mim, notei seus olhares questionadores direcionados para mim e percebi que a festa deste ano estava completamente arruinada. Minha esposa, que se tornou mais assertiva quando concordei com a alegação anterior dela, começou a chorar enquanto se agachava e começava a gritar: "Você ainda me ama? Será que eu estava realmente errada quando dormi com o David enquanto você agia assim?" Isso fez com que a melhor amiga dela a consolasse. Eu também me levantei quando ela se agachou e então fui até ela, me agachei, coloquei uma mão em seu ombro e disse a ela para poupar as lágrimas porque os papéis do divórcio ainda não estão prontos. E então saí, dizendo: "Feliz ano novo a todos. Agora, se me derem licença, estou saindo." Ninguém me impediu, pois também não tinham certeza do que fazer, nem de que lado tomar. Afinal, tanto minha esposa quanto eu, éramos amigos de todos eles. Enquanto me afastava, ouvi a melhor amiga da minha esposa me xingando, dizendo coisas como: "Você é um sem coração" e coisas do tipo. Ela não estava exatamente errada, já que a próxima coisa que fiz depois de sair da sala foi entrar no meu escritório em casa e ligar o computador. Sou uma pessoa bastante rica e tenho uma casa bastante grande.
Por isso, tenho câmeras e microfones instalados por toda parte, alguns à vista e outros escondidos. E só eu posso acessar as filmagens, já que nem minha esposa conhece a senha do PC do meu escritório em casa. Então, rapidamente protegi as filmagens e as editei rapidamente. Não alterei nada, apenas encurtei cortando todas as filmagens da festa e depois enviei para os pais dela. Depois disso, liguei para ela, pois liguei para ela no meio do ano novo e ela também tinha convidados. Ela não pôde me ouvir na primeira vez, mas quando fez, inicialmente achou que era uma brincadeira, então tive que dizer para ela ver o vídeo que enviei. Depois que ela viu o vídeo, ouvi-a gritar e chorar ao vivo ao telefone. Também ouvi pessoas do outro lado perguntando coisas com preocupação. Percebendo que era minha deixa, terminei rapidamente a ligação. Depois, liguei para meu advogado e contei tudo a ele. Meu advogado é muito bom e nosso divórcio correu tranquilamente. Nem precisei pagar nada a ela após o divórcio, já que ela tinha seu próprio trabalho em casa. E assim, alguns meses se passaram e percebi. Todos os meus amigos do grupo de amigos mencionado anteriormente estavam me dando as costas. Normalmente, teria conversado com eles e tentado esclarecer minhas ações. Mas quando minha esposa e meus amigos me deixaram, me vi com muito tempo livre. Tanto tempo livre, na verdade, que comecei a questionar se queria casar novamente. Algo sobre não ter todo o tempo para mim mesmo me fez sentir muito bem. Embora ainda tenha responsabilidades com meus pais, eles não moram comigo, então morar sozinho em minha casa era muito confortável. Agora, algumas semanas atrás, meus amigos do grupo de amigos começaram a entrar em contato comigo novamente. Mas apenas os ignorei e continuei os evitando. Agora, as coisas mudaram quando me convidaram para outra festa e, naturalmente, eu não queria ir, mas um dos meus amigos veio pessoalmente me buscar. Então, quero dizer, como poderia recusar, certo? Bem, fomos à festa e todos os meus amigos estavam lá, juntamente com alguns conhecidos meus. Eu fui o último convidado a chegar até cerca de meia hora depois, quando minha ex-esposa apareceu. Durante todo o processo do divórcio, nunca entrei em contato com ela e ela tentou entrar em contato comigo, mas não conseguiu. Ela tentou entrar na minha casa, mas isso é realmente impossível sem a minha permissão, porque tenho portões com segurança. Então, foi a primeira vez que nos vimos em quase 8 meses. Ela parecia visivelmente deprimida. Estava usando muita maquiagem para esconder suas olheiras. Sua postura estava ruim no geral. Ela não tinha a radiância e o brilho que costumava ter. Mas dessa vez, todos os presentes pareciam estar ignorando ela, e em certo momento ela tentou se aproximar de mim, mas simplesmente me afastei. Quando fez, abordou-me novamente, e desta vez senti que deveria ouvi-la. Não porque tivesse algum sentimento remanescente por ela, mas porque parecia rude ignorar alguém 2 vezes em uma festa. Quero dizer, certamente não gostaria desse tipo de humilhação se fosse comigo. Ela falou comigo sobre como simplesmente não compreendia meu valor quando estava perto dela, e agora que estava longe dela, realmente sente minha falta e como não acredita que fomos destinados a nos separar assim. Em determinado momento, seus olhos ficaram lacrimejantes enquanto ela fazia o possível para me convencer. Eventualmente, a melhor amiga dela também se juntou à conversa. Embora não tenha participado da nossa conversa, ela apenas desencorajou qualquer transeunte curioso em busca de fofocas. Minha conversa com minha ex-esposa terminou com minha última mensagem, que foi a seguinte: pode ser verdade que ainda me ame. Pode também ser verdade que fomos feitos um para o outro. E também acho que você está me dizendo a verdade quando diz que David foi apenas um erro que você cometeu, mas no fim das contas, você fez. Você não estava sob a influência. Nem estava alterada. Você não é alguém que não pode pensar por si mesma. Você fez isso de livre e espontânea vontade e agora terá que sofrer por isso. Depois que terminei, ela saiu da festa chorando, e alguns de nossos amigos em comum a seguiram. Surpreendentemente, a melhor amiga dela ficou e conversou comigo. Ela disse como eles, referindo-se aos amigos presentes naquele dia, realmente achavam que eu também estava traindo ela. Chegaram até a contratar vários detetives particulares para verificar antecedentes e fazer verificações diárias em mim, e mesmo depois de meses bisbilhotando, literalmente não conseguiram encontrar nada. E então ela disse com tristeza genuína que eu merecia algo melhor, antes de sair da festa, provavelmente para consolar sua melhor amiga. Depois que saíram, a atmosfera ao meu redor ficou ligeiramente estranha, mas usei minhas habilidades sociais e diminuí consideravelmente a tensão. Depois que a festa terminou, voltei para casa. Pensei que sentiria alguma coisa, qualquer coisa, ao ver minha esposa e amigos pela primeira vez em meses, mas não senti absolutamente nada. Amor, ódio, tristeza, raiva, nada estava lá. Como sempre, parecia fútil. Sei que alguns de vocês vão perguntar isso, então quero dizer isso antecipadamente. Não sinto nenhum apego à minha família também. Meus pais, que me criaram, meus irmãos com quem moldamos nosso futuro juntos, meus amigos com quem compartilhei meus segredos mais sombrios, e finalmente minha esposa e amante, que viu cada centímetro do meu corpo. Não sinto nada por nenhum deles. Não me entenda mal, desempenhei muito bem meu papel como filho, irmão, amigo e marido. Sempre levei minhas responsabilidades com o máximo de seriedade e nunca as negligenciei apenas por causa do que estava sentindo.
Estou orgulhoso em dizer que todos que já me conheceram disseram que sou um filho, irmão, amigo e marido muito bom. Na verdade, uma das coisas que a amiga da minha ex-esposa disse antes de sair da festa naquele dia foi que eu era um bom marido e merecia algo melhor. Se você consegue o respeito do seu inimigo, isso significa algo, certo? Mas nada disso importava, já que eu nunca realmente senti nada de ninguém. E uma noite, quando pensava sobre isso, um pensamento surgiu em minha mente. Talvez tenha sido minha culpa que minha esposa tenha escolhido outro homem em vez de mim. Veja bem, a linguagem do amor da minha esposa são atos de serviço. Então, sempre me certifiquei de fazer pequenas coisas por ela. Além disso, trazia para ela presente surpresa uma vez por mês, saíamos para ver um filme de vez em quando. Ela gosta de assistir Fluffy, então, sempre que ela ficava deprimida, eu comprava alguns ingressos para o show dele se fosse perto de nós. E se não fosse, simplesmente fazíamos uma viagem longa se não estivesse muito longe. Até alugava um jato para ela. Cozinhei para ela. Sempre tentava coisas novas em nossa vida íntima para garantir que ela nunca se entediasse. E uma vez por semana íamos a um restaurante para almoçar, porque mesmo ela merece uma pausa de almoços todos os dias, sem parar. Eu fingia brigar e fingia ficar seriamente bravo só para ela ter a emoção de brigar comigo de vez em quando, e tudo era brincadeira. Não havia nada de malicioso. Mas mesmo depois de tudo isso, em algum lugar do meu coração, realmente acho que foi minha culpa porque estou doente da cabeça, porque fiz algo errado e isso fez com que ela me deixasse, e isso está me consumindo por dentro. Então, honestamente, quero sua opinião. As mesmas pessoas que agora conhecem um segredo que ninguém que me conhece na vida real foi capaz de descobrir ainda. Me digam, sou a pessoa que está errada? Eu sou o errado aqui? O que devo fazer? Antes da próxima história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder histórias dramáticas como essa. Meu gerente arrogante disse que se eu não gostar do meu trabalho, posso encontrar alguém para me substituir ou posso pedir demissão. Então, decidi atender maliciosamente. Agora é a hora de me vingar do meu gerente e encontrar um novo emprego sem aviso prévio. Aqui está o que aconteceu. Como um jovem adulto, decidi me mudar a centenas de milhas de distância por impulso, sem um novo emprego garantido. Felizmente, os parentes com quem eu estava morando conheciam muitas pessoas na pequena cidade e conseguiram um emprego para mim em uma semana no supermercado local. Eu seria um balconista cortês ensacando mantimentos e repondo prateleiras. Imediatamente, fiz amizade com os colegas de trabalho e alguns dos clientes não eram tão ruins também. No entanto, a gerência era algo diferente, como a gerente de recursos humanos, que desperdiçava o tempo de um cliente contando receitas para os produtos e, como resultado, atrasava a fila. Ela também me chamava do fundo da loja para buscar 2 itens e ajudar um homem mal mais velho que eu, até seu carro, apesar de ele protestar. Havia também o John, o gerente geral. John não é seu nome real. John era simpático em grupo, mas se ficasse sozinho com você, mostrava suas verdadeiras cores. Uma vez me repreendeu por ter uma sombra de barba às 5 horas da manhã, mesmo que eu tivesse acabado de me barbear antes do trabalho. Meu cabelo é escuro e cresce rápido. Desculpe, cara, não posso controlar a natureza. Depois de alguns meses, o zelador noturno saiu. Então, John decidiu que seria agora meu trabalho polir o chão todas as manhãs. Meu trabalho anterior era em um cinema, então trabalhar das 17 horas às 2 horas era bastante normal, enquanto manhãs definitivamente não eram minha praia. Isso exigiria que eu estivesse no trabalho às 4 horas da manhã, mas me disseram que seria por 1 ou 2 meses no máximo. Até me deram um aumento de 5 centavos por meus problemas. Quero dizer, como eu poderia recusar? Depois de cerca de um mês, perguntei a John como estava a busca por um substituto. Ele disse que provavelmente em 2 semanas tudo estaria resolvido. Bem, após o 2º mês. Perguntei novamente. John disse que a primeira pessoa não deu certo e sugeriu que talvez eu conhecesse alguém que estivesse procurando. Mas garanti a ele que não era o caso. Após o 3º mês, estava completamente farto novamente. Me aproximei de John e expliquei que não consigo continuar assim por muito mais tempo. Ele respondeu, e não é meu problema. Encontre alguém ou um novo emprego. Isso realmente me deixou chateado. Mas naquele momento não estava em posição de sair imediatamente, então pensei em começar a me candidatar a qualquer lugar que pudesse. Alguns dias depois, provavelmente até no mesmo dia, um parente me arrastou para procurar carros novos enquanto discutiam preços e esperavam o gerente de vendas responder. Meu parente e o vendedor estavam brincando um com o outro, e mencionei o que John me disse sobre o trabalho. O vendedor ergueu uma sobrancelha e se afastou. Momentos depois, o gerente de vendas se aproximou de mim e disse que estavam procurando um vendedor e perguntou se eu estava interessado. E isso seria um horário regular. Eu não teria que trabalhar à noite, e seria um salário mais alto do que meu antigo trabalho no cinema como gerente. Enquanto meu parente estava assinando papéis, eu estava preenchendo um novo pacote de contratação. Começaria a trabalhar na terça-feira da semana seguinte. Quando cheguei em casa, fiz a mala e comecei a dirigir para minha cidade natal para visitar amigos. Sabia que não precisaria trabalhar por cerca de uma semana, pois à meia-noite liguei para o supermercado e disse que não voltaria a trabalhar. Disse a eles, se tiverem alguma pergunta, perguntem ao John.
Um ano ou mais após minha partida, John misteriosamente não estava mais trabalhando no mercado. Ninguém sabia por quê, pois ele ainda tinha mais 5 anos até a aposentadoria. Mas um dia tive que ir ao banco para depositar um cheque, e John era o caixa. E deixe-me dizer, foi muito divertido vê-lo depositar meu salário do meu novo emprego. Meu chefe gritou comigo depois de eu ter faltado no restaurante onde trabalho, afirmando que eu simplesmente não queria estar lá e que eu deveria ter feito melhor. E agora estou meio que em uma encruzilhada e realmente não sei o que fazer. Então, eu só quero começar dizendo que eu realmente amo meu trabalho. Eu gosto dos meus colegas, é um bom dinheiro e sinceramente me divirto quando estou lá e trabalho. Além de frequentar a faculdade, venho trabalhando no meu restaurante por quase 2 anos, desde antes de ele abrir. Nunca faltei e ontem estava trabalhando e não me sentia bem. Então, perguntei ao gerente de plantão se poderia cortar o expediente hoje e ele disse para perguntar ao encarregado que fecharia. Acordei hoje de manhã tão doente que decidi simplesmente faltar, porque não havia como ir assim, independentemente do que dissessem. Então, mandei uma mensagem para o gerente principal e o proprietário. Ele me respondeu de maneira hostil, dizendo que eu só queria faltar porque não queria estar lá e que eu deveria mandar a mensagem por meio do aplicativo de trabalho, mesmo que eu sempre mande mensagens a ele dessa maneira. Isso realmente me enfureceu porque nunca faltei e ele nunca fica bravo com outras pessoas por faltarem. E ele literalmente demite pessoas apenas porque querem fazer coisas divertidas e não trabalhar. Quando disse a um dos outros gerentes que não iria, ela perguntou se eu estava bem e me desejou melhoras. Sempre consegui cobrir meu turno ou simplesmente trabalhar no passado quando algo surgia, e realmente me machucou a forma como ele falou comigo. Eu contei a uma das minhas ex-colegas, com quem era amigo antes de trabalhar lá, e ela concordou que ele estava sendo hostil sem motivo algum. Então, estou errado aqui. Fiz algo errado que talvez eu não saiba? O que devo fazer? Uma família exigente entra em nosso restaurante 10 minutos após o fechamento e, mesmo depois de eu explicar a eles que estávamos fechando para a noite, meu gerente bonzinho permitiu que ficassem. E como resultado, essa família transformou minha vida num pesadelo e eu nunca estive tão irritado na minha vida. Aqui está o que aconteceu. Para começar, na terça-feira, trabalhei em um turno de fechamento em um restaurante onde trabalho. Fechamos às 21 horas durante a semana e às 23 horas nos fins de semana. É importante ressaltar que online, nossas horas são 23 horas a semana toda, mesmo que nossas horas reais sejam diferentes. Isso tem sido um problema há algumas semanas e ainda estamos tentando consertar isso porque algumas pessoas tendem a entrar depois do fechamento. Na maioria das vezes, as pessoas compreendem e vão embora. Às vezes, porém, temos algumas que ficam chateadas e causam confusão. Mas nessa terça-feira, uma família extremamente exigente entrou literalmente 10 minutos após o fechamento e eu não podia acreditar na forma como me trataram. Um homem entrou perguntando se ainda estávamos abertos, e eu disse a ele que, infelizmente, fechamos às 21 horas e estávamos fechados para a noite. Ele então me disse, mas suas horas online dizem que você fecha às 23 horas. Expliquei a ele como estamos tentando corrigir isso e que nossas horas são 21 horas durante a semana e 23 horas nos fins de semana. Ele disse ok e vai embora, e eu penso que ele vai embora, mas estava muito enganado. Sua esposa entra com 3 crianças atrás dela, perguntando se realmente estamos fechados ou se estou sendo preguiçoso para servi-los. Então eu expliquei a ela o que expliquei a seu marido, e meu gerente na verdade ouve essa conversa. Acho importante acrescentar que meu gerente é um completo bajulador dos clientes, e acredite, você vai entender exatamente por quê. Ele vai até nós e diz a essa mulher exigente que podemos encontrar uma mesa sem problemas. Então ele simplesmente os coloca em uma mesa que eu acabara de varrer e limpar. Perguntei por que ele fez isso, pois, para começar, estávamos fechados, e em segundo lugar, a cozinha e o bar também estavam fechando para a noite. Ele me disse que era melhor deixá-los fazer do jeito deles e não discutir. Perguntei se ele espera que nossa cozinha e bar fiquem abertos a noite toda para essa única família, e ele me disse que não, só pegue o pedido deles, e assim que esse pedido for finalizado, a cozinha fechará. Então, aceitei e fui até eles para pegar o pedido. Quando cheguei até eles, disse, bem-vindos. Só queria informar a todos que a cozinha e o bar estão fechando para a noite, então nosso último chamado para bebidas e itens de comida será agora. E literalmente disse isso, já que meu gerente me disse que a cozinha fecharia depois que eu registrasse o pedido deles. Foi aí que a mãe interveio e disse, realmente não aprecio ser apressada, o que seria compreensível se eles não tivessem chegado depois do fechamento. Depois de inúmeras perguntas e respostas, eles finalmente decidiram o que queriam comer. Depois de fazerem o pedido, avisei novamente que era o último chamado e que eles não poderiam pedir mais nada. E foi aí que a mãe me disse, sim, tanto faz, apenas registre nossa comida já que você quer que a gente saia tão desesperadamente. Eu disse a eles, ok, e simplesmente me afastei. Depois que servi a comida, eles me disseram imediatamente que os pratos que eu trouxe estavam errados. Começaram a dizer que queriam peixe grelhado em vez de frito. Eles nunca mencionaram nenhuma modificação sobre nenhum peixe para mim enquanto estavam pedindo. Além disso, não é como se eu estivesse os apressando enquanto faziam o pedido, pois respondi cerca de 20 perguntas diferentes sobre cada prato para que eles soubessem todos os detalhes. Eles então me disseram, tanto faz, tudo bem, vamos apenas comer assim mesmo.
Então, me afastei e avisei meu gerente que a comida deles estava pronta e que a cozinha poderia fechar. Passam-se 5 minutos e vou checar se precisam de mais alguma coisa. Meu Deus, eles destruíram completamente a cabine onde estavam sentados. Comida estava por todo o chão e gordura estava espalhada pelos assentos onde as crianças estavam sentadas. Acho que minha expressão facial denunciou o choque que senti, porque a mãe disse, sim, você terá muito para limpar. Tentei manter a compostura e perguntei se precisavam de mais alguma coisa, e eles me disseram que sim, queriam pedir para a viagem, mas eu disse a eles que não podiam porque o último chamado foi enquanto eles faziam o pedido e já passou disso. Essa mulher enlouquece. Ela começa exigindo que toda a comida que comeram seja de graça, enquanto também diz que sou um péssimo garçom por não permitir que peçam para a viagem. Nesse ponto, simplesmente me afastei, fui imprimir suas contas para que pudessem pagar e finalmente sair, porque eu estava farto do comportamento dessa mulher. Na hora de pagar, o marido tira uma pilha de dinheiro e me dá o valor exato e, em seguida, me dá 1 centavo. Ele me diz, aqui está sua gorjeta, mas eu me recuso a deixar isso me afetar. Simplesmente devolvi o centavo e disse a ele para chegar em casa com segurança e que eles precisavam sair. Depois que saíram, fui limpar a bagunça que fizeram, incluindo os ranhos das crianças na parede, pois também deixaram isso para eu limpar depois de tudo terminado. Saí por volta das 23 horas para ir para casa e, sinceramente, espero que essa mãe receba o karma pelo modo como trata as pessoas.